Olá, meus queridos irmãos, Deus abençoe. Estamos hoje na nossa 10ª aula e nessa 10ª aula nós aprenderemos um pouquinho mais sobre o primeiro e o segundo livro das Crônicas, livros que nós estamos já lendo faz um tempinho, né, nesses dias aí de leitura da Sagrada Escritura. Então vamos pedir o auxílio de São Tomás de Aquino para assim então compreendermos de uma forma mais profunda todas essas introduções relacionadas a esses dois livros que vamos, então, logo mais aprender. Concedei-me, ó Deus onipotente e misericordioso, ardentemente desejar, prudentemente descobrir, verazmente conhecer e perfeitamente realizar o que for do vosso agrado. Para o louvor e glória do vosso nome, ordenai meu estado de vida e dai-me saber, poder e querer, o que me pedis que faça, e dai-me levá-lo a cabo, como convém à salvação de minha alma. Que meu caminho até vós seja reto e seguro, que eu não sucumba na prosperidade nem na adversidade, a fim de não me ensoberbecer na primeira, nem desesperar na segunda. Que na fortuna eu vos renda graças e na dificuldade mantenha a paciência. Que eu de nada me alegre ou entristeça, senão do que me leve a vós ou afaste de vós. Que a ninguém deseje agradar nem tema aborrecer, senão somente a vós. Dai-me tudo fazer com caridade, o que não diz respeito ao vosso culto, reputá-lo como morto. Dai-me praticar minhas ações, não por costume, mas referindo-as a vós com devoção. Que por vós eu não dê valor às coisas transitórias, e me seja caro tudo que vos diz respeito. Que me compraza mais do que tudo, todo trabalho que for para vós, e me aborreça todo descanso que não seja em vós. Dai-me, docíssimo Senhor, dirigir-vos meu coração, frequente e ferventemente, de alma contrita, emendar com fim e propósito a minha fraqueza. Fazei-me, ó Deus, humilde sem fingimento, alegre sem dissipação, grave sem depressão, maduro sem severidade, vivaz sem leviandade, veraz sem duplicidade, temente sem desespero, confiante sem presunção, casto sem corrupção, corrigir ao próximo sem indignação e edificá-lo pelo exemplo e palavra sem exageração, obediente sem contradição, paciente sem murmuração. Dai-me, docíssimo Jesus, um coração desperto, para que nenhuma vã curiosidade o afaste de ti, imóvel para que não ceda nenhum afeto indigno, infatigável para que não sucumba em nenhuma tribulação, livre para que dele não se apodere nenhum prazer violento, e reto para que não o faça desviar-se nenhuma má intenção. Concedei-me, docíssimo Deus, inteligência para conhecer-vos, diligência para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos doce e fielmente, confiança para alcançar-vos felizmente. Fazei-me pela penitência suportar vossas penas, utilizar vossos benefícios nesta vida pela graça e, por fim, na pátria eterna, desfrutar de vossos gozos pela glória. Vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos, estamos hoje, nessa nossa 10ª aula, procurando aprender um pouquinho mais sobre o primeiro e segundo livro das Crônicas. Mas, para nós entendermos bem, já até aqui faço uma introdução a vocês, que procurasse aquela aula que nós falávamos sobre os livros de Josué, porque lá no início a gente explicava que aquele livro de Josué, ele já não estava mais na categoria do Deuteronômio, mas já era aquela categoria que nós chamamos, melhor dizendo, de livros históricos. Até então, nós líamos os livros históricos que tinha como o ponto de fundo a lei do Senhor. Tudo aquilo que foi ensinado no Deuteronômio. Era como que uma continuação da história do Deuteronômio, voltado à lei, à aliança. Agora, nós iremos para a chamada historiografia cronista, que inicia agora, nesse primeiro e segundo livro de Crônicas, depois vai para o livro de Esdras e o livro de Neemias. Mas que particularidade que existe, padre,
nessa historiografia cronista, né? Então vamos entender de uma maneira mais simples quais são as suas particularidades. Primeiro, vamos pensar aqui, vocês têm um mapa, né? Aqui está a foto dos judeus ali, dos israelitas reconstruindo o templo, né? Coloquei ali uma ideia. Vocês estão vendo o mapa aqui das 12 tribos de Israel? Percebem que a tribo de Judá, que fica aqui embaixo, né, juntamente com a tribo de Benjamim, a tribo de Simeão, era praticamente aquilo que era o reino do sul, né? Quando foi dividido o reino do norte e o reino do sul, era praticamente aqui essas duas tribos, né? 3 tribos, melhor dizendo, que no fim das contas acabou ficando mais conhecida a tribo de Judá. Então o que acontece? Nós vimos no livro dos Reis que no ano de 722 o reino do norte foi invadido e depois o que nós notamos foi que no ano de 586 o reino do sul foi invadido, a Babilônia invadiu, né, destruiu o templo e tudo mais, e ali então eles foram exilados. Algum tempo depois, né, por volta, vamos aqui um pouquinho mais para frente, por volta de 48 anos, Ciro, ele conquista a Babilônia e ele tem uma outra forma de exercer a sua conquista. Então, aqui só para entendermos a diferença. Enquanto Nabucodonosor, ele pegava as pessoas mais influentes de cada cidade, ou seja, os mais letrados, os mais expert, vamos dizer assim, e chamava eles todos para a Babilônia, para que ali na Babilônia tivesse uma elite e assim aquelas pessoas não influenciassem os seus povos. E em contrapartida, ele pegava pessoas de confiança dele, ou pessoas que tivessem uma personalidade bem forte e colocava naqueles outros lugares, para que assim então essas pessoas conduzissem aquelas pessoas simples que lá ficavam. Então não foi todo mundo que saiu da Babilônia. Quem saiu foram as pessoas mais influentes, os sacerdotes, por exemplo, os reis, os escribas, esses todos saíram. Alguns foram mortos, outros viraram escravos, tudo lá na Babilônia. O resto ficou em Jerusalém. Perdão, o resto ficou ali naquela região mesmo que estavam, que era o Reino do Sul, que já não era mais Reino do Sul, porque havia sido invadido. Então assim que Nabucodonosor fazia. Ciro ele fazia diferente, ele dava uma liberdade. Você pode fazer o que você quiser, contanto que você pague os impostos, né? Então essa era a característica de Ciro. E o que acontece? Ciro invade, que é persa, ele é da Pérsia, invade a Babilônia, conquista a Babilônia e dá então essa liberdade para que o povo voltasse. Em grande partida, quem volta são os remanescentes da tribo de Judá, né? Olhando lá no mapa, lá embaixo, a tribo de Judá, aquela grande. Então, voltam a tribo de Judá, os deportados que lá estiveram. Então, eles voltam para aquela terra que estava ali toda ela arrasada. E ali, então, aqueles judaístas, né, como eram chamados, como o estudo bíblico chama, né, aquele povo que volta, os judaístas, eles então se reorganizam. Reorganizam primeiro, reentendendo a própria história, e se reorganizam enquanto comunidade de fé. Porque já não há mais como posso dizer aqui, já não é mais como no reino, não tem mais reino. Quem manda, quem coloca as leis é Ciro. Os judaístas, ou seja, os filhos, né, os remanescentes da tribo de Judá, eles estão à mercê de Ciro, o persa. Então, como eles vão criar, como eles vão manter essa unidade? Através de Ciro? Não. Através da fé. E aí nisso tem um ponto principal, os sacerdotes. Porque são eles que ao voltarem, que conduzem então, que organiza aquele povo com uma comunidade de fé.
Ele já não tem mais um estado para eles, já não tem mais uma nação para eles, porque essa nação estava sob domínio, aquela terra estava sob domínio de Ciro persa, mas eles têm a fé que os une, e nesse ponto então os sacerdotes têm um papel fundamental. Eles começam então a reestruturar a comunidade de Israel em torno de Jerusalém, porque era ali que era a terra deles. E ali também havia sido construído o templo. Outros israelitas continuam vivendo fora da Palestina, daquele lugar. Ou seja, tem os israelitas que foram espalhados em diversos cantos. Mas aquela tribo, principalmente ali de Judá, que voltou, começa a reconstruir. Focam no estudo e na coleção das Escrituras, que boa parte havia sido perdida. Além disso, eles reconstroem o templo. Eles se chamam de os israelitas, chamados a guardar a lei, melhor dizendo, chamados a guardar todos aqueles ensinamentos que Deus havia passado. Mas são chamados pelos outros israelitas como uma comunidade judaica. Aqui surge o que nós chamamos então de judaísmo, os judeus. Então aqui nós temos o surgimento dos judeus. Essa leitura, então, cronista, vai focar em alguns aspectos bem específicos. Enquanto a deuteronomista vai falar bastante da lei da aliança como um código severo civil, a historiografia cronista vai focar em Jerusalém, no templo, no culto, na liturgia que se é realizada ali no culto. Então, é algo que está mais voltado ao templo e à liturgia, todas as orações, o estar no templo, o louvor ao templo. Primeiro e segundo Crônicas vai falar mais daquele primeiro templo, recordando como era belo aquele primeiro templo. Já Esdras e Neemias vai focar na reconstrução do templo. Enfim, continuamos aqui a nossa história, focando aqui em primeiro e segundo Crônicas. Eles foram separados, eles sempre eram conhecidos como um livro só, mas foram separados só no século XV depois de Cristo, ou seja, um pouquinho antes do Brasil ser descoberto é que foram separados esses livros, porque eles eram um bloco só. Esses livros foram escritos por volta do ano 300 a.C., ou seja, algo em torno aí de 100 e poucos anos depois que o povo já tinha voltado do exílio da Babilônia. Em hebraico, este livro é chamado de Dibre Ayomim, ou Dibre Ayamim, Então tem essas duas diferenças, E o que significa esse Dibre Ayomim ou Ayamim? Na tradução literal seria algo como os assuntos do dia, que nós então entendemos isso como crônicas, Na Bíblia grega dos 70, esse livro é chamado de uma palavra meio diferente, dá até para colocar o nome do seu filho, Paraleipomenon. Então, esse era como era chamado o livro, das crônicas na Bíblia grega, Paraleipomenon, que significa suplemento, seja um acréscimo de algo que havia faltado da outra historiografia. Embora, na verdade, ele não seja tanto um acréscimo. Tem algumas partes que são acrescentadas, sim, organizadas, reestruturadas. É mais uma espécie de releitura de toda a história de Israel, segundo essa visão da teologia sacerdotal, já não mais voltado à aliança, à lei, mas nessa reconstrução voltada a Jerusalém, a Judá, ao templo. Continuando aqui. De modo resumido, nós podemos dizer que este livro é um testemunho da atuação de Deus, que conduz e restaura o seu povo. Aqui é algo muito bonito nós notarmos a presença da providência divina nos diversos acontecimentos. O livro da primeira e segunda Crônicas, ele é dividido da seguinte forma: de Adão até Saul,
vai de 1 Crônicas capítulo 1 até capítulo 10. O reinado de Davi vai do capítulo 11 até o capítulo 29. Salomão já pega o 2 Crônicas, capítulo 1 até capítulo 9. De Roboão a Acás, pega então do capítulo 10 até o capítulo 28. Aqui é um tracinho, não é um vírgula não, tá, gente? E Ezequias, Josias e o exílio babilônico vai pegar as 2 Crônicas, capítulo 29 até capítulo 36. E aí vocês veem aqui um paralelo sobre como é contada essa história, né, nos livros anteriores, que é o livro de Gênesis, o livro do Deuteronômio, melhor dizendo, como um todo, o livro de Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Então, dá para você até mesmo, se quiser depois fazer uma tarefa, um exercício bem interessante, é pegar esses livros de crônicas e ver como está sendo contada essa mesma história por exemplo, no livro dos Reis. E aí a gente vai notando várias diferenças. O estilo do livro das crônicas, ele é um estilo um pouco mais formal, podemos dizer assim. De uma certa forma até mesmo seca, né? Tem muita presença, por exemplo, da genealogia, né? Às vezes acaba sendo cansativo ali a leitura. Há trechos que são separados, orações, salmos, né? Cânticos, tudo ali vai sendo encaixado. É um estilo então mais formal, diferente de como é no livro dos Reis. O centro, é claro, da história é o templo e a sua liturgia, que está associada ao rei ideal. Quem que era o rei ideal? Davi. Pouco aparece a respeito, por exemplo, da libertação do Egito e da lei, que era um aspecto importantíssimo da história de Israel. Já nessa historiografia cronista não é tão relatado, é mais relatado então o templo e toda a liturgia voltada com o templo. O verdadeiro Israel, isto é, né, quem guardou toda essa verdade é Judá. E esse Israel verdadeiro está em torno do templo. Não reproduz a história, por exemplo, do Reino do Norte, onde haviam muitos templos pagãos. Israel não é a liga de dois reinos, como a gente vê na historiografia deuteronomista, que está lá e vai contando a história de um, a história de outro. Mas é um conjunto que está liderado pela tribo de Judá e que deve combater a idolatria e, eventualmente, integrar o reino do norte ao seu domínio. Por isso eles têm uma certa... A gente vai encontrar, né, alguns sacerdotes, algum povo do reino do norte que vai visitar Jerusalém e são bem vistos, né? Então a ideia é o quê? De que eles se adequem a toda essa restauração de fé que nós estamos fazendo e não que a gente mescle com eles. Alguns destaques que nós percebemos aqui, né, em relação ao conteúdo, é que ele tem uma extensa genealogia, né? Quem leu aí já percebeu. Não se fala dos pecados dos reis Davi e Salomão, inclusive isso é preservado. A razão é o quê? Como eles eram impedidos de terem rei, porque Ciro, que era o rei, é claro, eles então cultivavam a esperança de que o Messias seria alguém que subiria ao trono de Jerusalém. Então, era essa ideia do rei, de um rei que seria como o rei Davi. E como era a história que eles apresentariam o rei Davi? Não como os deuteronomistas, contando os erros e acertos de Davi, mas contando somente as coisas boas. Inclusive em relação a Salomão, não conta os diversos pecados que Salomão cometeu, por exemplo, no fim de sua vida. Mas, né, como que esconde todos os erros e apresenta apenas as virtudes de Salomão, as virtudes de Davi, para que assim, então, olhando para aquele aspecto positivo, as pessoas pudessem então clamar e suspirar e pedir a Deus que enviasse o Messias, que seria um rei que não teria nenhum aspecto negativo, podemos dizer assim. Outros destaques que nós percebemos em relação ao livro das crônicas é o seguinte: é bonito nós notarmos a providência divina. Enquanto que no livro do Deuteronômio está muito ligado então à lei, foi de acordo com a lei, aconteceu isso. Não foi de acordo com a lei, aconteceu isso e pronto, né? Uma coisa um tanto... Você olha, se você fizer assim, vai dar tudo certo. Se você fizer assado, vai dar tudo errado. Já
na historiografia cronista, a providência divina, ou seja, Deus age independente da fidelidade ou não do seu povo. Ele vai agir na história. Então, a lei não é vista tanto mais como um código civil e penal, não é apresentada, melhor dizendo, como um código civil e penal, como nós vemos na historiografia deuteronomista, né, nos livros, por exemplo, nos livros ali de Josué, de Juízes, mas é um ensinamento para a vida. Nós notamos bastante todo o empenho de fazer uma restauração religiosa. O culto tem, então, uma grande importância. A comunidade de fé que é regida pelos sacerdotes. Não que eles são os chefes políticos, porque o chefe político é Ciro, mas uma vez que eles não têm domínio ali, quem tem a autoridade sobre eles são os sacerdotes, que têm a missão de servir a aliança e a lei de Deus. Nós encontramos vários cânticos e orações nesses livros. E outra coisa interessante também é que nós encontramos nesse livro das crônicas ele sendo citado, né, tanto no livro de Ruth, que foi um livro que surgiu depois, quanto no livro de Mateus, já no Evangelho, no Novo Testamento, que foi um livro que apareceu depois. Então aqui nós podemos entender a grande importância que teve os livros, né, primeiro e segundo Crônicas, podemos dizer assim, em toda essa história de Israel. Mas importante, eu gostaria que vocês entendessem, é que nós estamos agora aqui num período onde o povo voltou do exílio. E ao voltar do exílio, quem está à frente já não é mais um rei, porque não tem rei. Já não são funcionários do rei, porque não tem funcionários do rei. São os sacerdotes, que têm a missão então de restaurar a fé. E eles restauram através do templo e de toda aquela beleza e riqueza que é a de viverem juntos, a de rezarem juntos, a de juntos oferecerem sacrifícios a Deus. Que nós possamos então aprender com toda essa história, né, cronista, né, com toda essa historiografia cronista, a grande importância de viver como comunidade. Porque, embora nós possamos, muitas vezes, nos sentir como o povo se sentia, né? Ou seja, onde quem muitas vezes está à frente não estava olhando por eles ou pelas necessidades espirituais que eles tinham, eles contavam um com o outro e ali então viviam uma verdadeira família, né? A família judaica, a comunidade de fé reunida através da oração, através do templo. Que nós possamos então aprender, né, com esses primeiros livros, né, primeiro e segundo livro das crônicas, da historiografia cronista, a sermos uma verdadeira igreja, comunidade de fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.